Paz e graça a todos, em nome de Yeshua HaMashiach, nosso Rei, Juiz, Salvador, aquele que nos possibilita a aproximação com o Pai, Yod-He, Vav-He, nosso único Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os acontecimentos do Jardim do Éden. O nosso escrito Breno, ele nos perguntou o que aconteceu no capítulo 3, do verso 1 até o verso 19. Não vamos ler todas as partes, vamos ressaltar alguns pontos. Ele tem algumas dúvidas que eu gostaria de responder nesse vídeo. Então vem comigo. Aqui eu estou com a tradução aramais, tá? E aqui a gente tem os Strongs, né? Que é o significado de cada palavra. Português e aí logo o significado. Então, o primeiro verso do texto diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor, né? Aqui aparece o tetragrama, Deus tinha feito. Disse a mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Então, presta atenção. Aqui fala que a serpente, né? No hebraico, nahash, serpente, era o mais cauteloso ou sagaz, né? Certo? A palavra aqui pode ser sagaz, astuto, prudente, né? Então, o mais prudente de todos os animais selváticos, tá? Aqui é a expressão para campo, terra, né? Planície, ou seja, animal do campo. Que Deus fez, que o Senhor Deus fez, tinha feito. Então, atribui aqui a criação desse animal ao Criador, certo? O Criador sendo responsável por trazer esse animal à vida. A pergunta que o escrito faz é: a serpente era uma serpente mesmo, a cobra? Bom, se nós pegarmos aqui e irmos nos acontecimentos, nós vamos ver que Deus ele confronta o homem e a mulher e depois ele julga a serpente. A serpente ele não pergunta o que acontece, certo? Ele pergunta para a mulher, pergunta para o homem, mas para a serpente ele não pergunta, ele apenas faz o julgamento. Então o Senhor Deus disse à serpente. Então ele não faz pergunta alguma para a serpente, ele já dá o julgamento. Visto que fizeste isso, né, que isso fizeste, maldita és. Então ele amaldiçoa a serpente, certo? Então daquele momento em diante, a serpente estava amaldiçoada. E presta atenção, entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre. É interessante que aqui no começo, né, se você for analisar aqui no capítulo 3, verso 1, aqui fala que ele era o mais esperto de todos os animais selváticos, certo? Aqui já está falando que ela era maldito entre todos os animais domésticos e os animais selváticos. Então ele é incluído também entre todos os animais, digamos assim. E aí diz: rastejará sobre o teu ventre, comerá pó todos os dias da tua vida. Então, será que essa descrição aqui condiz com a descrição de uma serpente? Bom, nós sabemos que as serpentes rastejam, certo? Rastejam. Então, se for o caso, né, aqui, se isso que for algo literal, significa que essa serpente que falou com Eva, ela tinha pernas, ok? Essa que é a conclusão que nós chegamos. Por quê? Porque fala que ele rastejará sobre o ventre, certo? Só que o que me faz pensar que essas palavras não referem-se a um animal literal, uma serpente, né? Por causa desse significado aqui, ó. E comerá pó todos os dias da tua vida. Me fala aí se isso aqui é literal, se essa serpente é literal, se realmente era uma cobra literal. Por que hoje as serpentes, né, elas não comem pó? Porque nós sabemos que a serpente, elas comem outros animais, né, como outras serpentes, outras cobras, ratos, né, e assim por diante. Não come pó, né? Então, isso aqui não trata de algo literal, certo? Porque se fosse literal, não estaria falando isso. Agora, se você continuar na profecia, o que a gente tem que fazer? Entender a Bíblia pela Bíblia, sempre, né? Então, se você pegar pela profecia, o que vai dizer aqui, ó?
E a Adão disse: Visto que escutaste a voz da tua mulher e comeste da árvore de que eu te ordenei que não comesse, maldita é a terra por tua causa. Então, a serpente foi amaldiçoada entre todos os animais, e agora a terra é amaldiçoada por causa do homem. Obterás dela sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás ervas do campo. Isso aqui realmente aconteceu com Adão, né? Nós sabemos que ele teve uma vida sofrida depois que ele saiu do jardim, que ele teve que cultivar a terra, ele sofreu muito. Agora preste atenção nessa descrição. No suor do teu rosto comerás pão. Ou seja, do trabalho do homem, o resultado seria o quê? O alimento, né? Pão na Bíblia significa todo tipo de alimento. Até que tornes a terra, porque delas foste formado. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então, veja aqui que a própria Bíblia explica o significado da profecia. Aqui está falando, olha, que o homem é pó, Adão é pó, e ao pó ele retornará. E aqui, ó, no versículo 14, você vê que a serpente foi castigada e amaldiçoada a comer pó todos os dias da sua vida. Então, se a gente fazer a correlação, né, do que a Bíblia está falando, Adão é pó, então Adão se torna pó, ou seja, ele morre. Toda vez que um homem morre, ele se torna pó. E toda vez que um homem morre, essa serpente se alimenta. Todos os dias da sua vida, ou seja, desde aquele momento em que essa serpente desencaminhou Adão e Eva, até no último momento da sua vida, ela vai se alimentar de vidas humanas. Apenas um período da humanidade que ela vai parar de fazer isso. A Bíblia explica exatamente quando, e a Bíblia fala também quem é essa serpente. Para você entender quem é essa serpente, você tem que ir aqui no livro de Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12. E viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol. Aí depois que ele fala dessa mulher vestida do sol, né? Aí falou assim, ó. E viu-se outro sinal no céu, e eis um dragão, grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas suas cabeças 7 coroas, diademas. Então, uma pergunta, né? Será que aqui também você vai encarar isso como se fosse algo literal, né? É algo literal aqui? Existe realmente um dragão de 7 cabeças? Ou é a mesma linguagem o Apocalipse do capítulo 12 está com a mesma linguagem do livro de Gênesis capítulo 3. É importante entender que o Apocalipse ele é baseado no contexto judaico. E esse contexto judaico ele aponta para a mulher Eva e o inimigo, né? Que é um anjo que se chamado de opositor, né? Diabo, Satanás. Esse opositor, né, que tem um nome que nós não sabemos qual é, ele recebe esse nome na Bíblia, nas Escrituras, mas o nome próprio dele nós não sabemos. Essa criatura, ele é descrito em Gênesis capítulo 3 como cobra e é descrito aqui no livro de Apocalipse como dragão. Aí a explicação correta sobre isso é dada um pouco mais para frente. Aqui, ó. E foi expulso o grande dragão. Eu tenho que descobrir como é que tira esse negócio aqui, que toda hora fica me atrapalhando. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, o chamado Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Continuando aqui a parte B. Então Satanás ele é expulso dos céus, né? Como vocês virem aqui. E aí relaciona, né, ele como sendo a antiga serpente, certo? A tradução do Novo Mundo, TNM, ela verte como a serpente original, beleza? Então Satanás é a serpente, ok? Então, no meu ponto de vista, de acordo com o que eu entendo com as Escrituras, alguns falam, né, que Satanás ele usou uma cobra, mas pelas palavras, né, de Deus lá em Gênesis, como nós vimos, capítulo 3, lá não indica que no caso foi uma cobra real, né?
porque nós sabemos que cobras, as que nós conhecemos hoje, elas não têm perna, né? Existem os répteis com perna e tudo, mas de acordo com a descrição aqui do versículo 14, olha aqui, sobre o teu ventre andarás, e pó o que comerás todos os dias da tua vida. Quer dizer, isso faz entender que essa serpente aqui, né, se fosse levar para o lado literal, ela não era uma serpente, ela era um réptil, e aí ela perdeu, né, suas pernas para ela se tornar do jeito que ela é hoje. Então não é isso que eu acredito, né? E aqui você vai ver, né, essa referência aqui, comerás pó todos os dias da tua vida. E cobra também não come pó, né? Como já foi dito, cobra come outros animais. Então eu não acredito que o que tentou Eva, né, lá no Éden foi uma serpente literal, mas sim o próprio ser, né? E eu acredito que esse ser, ele tem a aparência de dragão, certo? De dragão, ou de cobra, ou de réptil. Então era mais ou menos isso, né? Essa linguagem que Deus estava falando, porque ele estava falando com uma das criaturas serafins, certo? Aí, olha, se a gente colocar aqui serafim, vamos ver se aparece aqui. É Isaías que aparece essa expressão. Vamos lá, eu sei onde está essa expressão. É Isaías capítulo 2, se eu não me engano. Consegui achar aqui na busca, né? Deixa eu mais uma vez. Serafim Cohen. É Cohen. Se nós formos aqui, ó. Vamos clicar aqui, olha, vocês vão ver, ó. Seraf, tá? Serpente abrasadora. Certo? Serpente venenosa abrasadora. Causa efeito de queimação. Serafim. Seres majestosos com 6 asas. Certo? Então, quando fala de serafins na Bíblia, está falando de serpente, entendeu, gente? Serpentes de fogo. E nós sabemos que os anjos são feitos fogos, né? Vamos lá em Hebreus. Hebreus capítulo... Alguns, né? Nem todos, talvez seja algumas espécies, né? Aqui. Ainda quanto aos anjos, diz: aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labaredas de fogo, certo? Aqui, ó. Também com referência aos anjos, ele diz: e ele faz seus anjos espíritos ou vento, e os seus servidores públicos chama de fogo. Tá aqui no Salmos, tá? Faz dos seus anjos espíritos e seus ministros um fogo abrasador. Então, se você for pegar essas referências bíblicas, né? Serpente abrasadora, Salmos, né? Anjos, espíritos e fogo. Então, eles são ao mesmo tempo vento e ao mesmo tempo fogo. E aí você vê falando de serpente de fogo, abrasadora. Depois você vê em Gênesis falando que essa serpente teve uma conversa com a mulher. Então tudo faz um leitor leigo da Bíblia acreditar que é uma serpente original, certo? Uma serpente verdadeira, né? Uma serpente literal. Mas quando você é aprofundado no conhecimento bíblico, você vai entender essa tipologia bíblica. Do que a Bíblia está falando, entendeu? Você tem que ter um nível de conhecimento um pouco maior para você entender que isso aqui não está falando de uma serpente literal, um animal, uma criatura. Aqui está falando do próprio ser que visitou Eva. E aí, quando Eva viu aquele ser ali, aquela serpente ali, né? Talvez nesse momento ele ficou de uma forma que Eva conseguisse ver ele melhor, né? Talvez ele possa ter se materializado, né? Na forma que ele é.
Daí ela viu, né? E aí quando ela foi contar para os seus descendentes, né? O que desencaminhou ela? O melhor exemplo para ela especificar para os seus descendentes era o que? Era uma serpente, né? Era uma cobra. Ah, é com aquele rosto ali que falou comigo, alguma coisa daquele tipo ali, parecido com aquilo, tal. E aí ficou, entendeu? A humanidade foi passando conhecimento uns para os outros, até chegar em Moisés, né? E Moisés escreveu em Gênesis que a cobra enganou Eva, porque muitos dos detalhes às vezes com o tempo se perdem. Então é isso. Então vocês podem perceber que faz todo sentido, como eu estou tentando mostrar para vocês aqui, né? Pegando as referências e mostrando para vocês o significado das palavras no original. Então é isso. Primeira pergunta então do Breno, se Satanás ele era uma serpente literal ali, não. Eles são seres reptilianos, entende? Algumas das criaturas angélicas, eu já expliquei isso naquele outro vídeo que eu te indiquei, você assiste depois. Algumas das criaturas angélicas, algumas assim, a grande maioria delas, né? Eles têm formas e rosto, né? De seres de animais, né? Você vê no céu leão, você vê no céu águia, né? Na visão de Apocalipse, você vê no céu várias referências desse tipo. Tanto é que todas as vezes que os escritores bíblicos eles veem algo diferente, né? Por exemplo, com o rosto humano, eles falam, e tinha o filho do homem, ou alguém com aparência de homem, né? Porque geralmente as criaturas que eles viam eram criaturas perturbadoras, né? Aí você pergunta assim, não, mas como que um Deus maravilhoso foi criar tantas criaturas perturbadoras assim, né? É porque na verdade, gente, não é que as criaturas são perturbadoras, não. É porque nós estamos acostumados já com um padrão, entende? E esse padrão que nós estamos acostumados é muito bonitinho, né? Os animais são muito bonitinhos, né? Mas apesar que se você for analisar um pouco, as criaturas que já estão debaixo da água, pega para vocês verem depois as criaturas debaixo da água. Peguei aqui um exemplo no Google, olha esse peixe, né? Olha para vocês verem. Claro que tem algumas coisas que também são falsas, né? Olha. Vamos colocar aqui. Peixes. Monstros. Olha isso. Olha esse peixe. Esse aqui é aquele que... Aqui tá até uma brincadeirazinha aqui, mas ele tem uma luz para atrair as presas. Olha aqui esse, né? Vamos pegar insetos. Vou tirar o monstro, que quando coloca monstro eles tendem a exagerar. Olha isso, né? Então, gente, o nosso Criador ele é maravilhoso, né? Ele criou muitas coisas, mas muitas coisas são assustadoras. Muitas coisas que Deus criou são assustadores, certo? Mesmo a gente acostumado com o padrão, né? De coisas bonitas e tudo, mas tem coisas assustadoras que Deus criou. Por quê? Porque Deus, a Bíblia fala, né? O Deus terrível. O Deus da Bíblia é um Deus poderoso, gente. E ele tem, assim, muitas coisas, né? Isso aqui é bonitinho. Isso é bonitinho. Mas tem muitos bichos que... Olha. Uma formiga. Dá medo, né? É pequenininho, mas se fosse gigante. Um barbeiro, né? Olha aí. Uns chegam a ser até bonitos, outros chegam a ser monstros. Olha, isso é um monstro, né? Isso é uma criatura monstruosa. Como vocês estão vendo, né?
É a criação de Deus, né? A gente tem que amar, né? Mas não deixa de ser monstruoso. Na nossa concepção humana de monstro, entendeu? Para Deus não, para Deus é uma criatura. É um ser vivo, né? Como qualquer outro, né? Para Deus isso aqui e um cachorro, um gato, né? Ele dá valor na vida das criaturas que ele criou. Mas para nós não, nós sentimos medo. Isso aí é normal, Deus fez assim. Deus nos criou assim, né? Para ter medo dessas coisas. E se vocês... Onde eu tô querendo chegar aqui? Olha isso. Onde eu tô querendo chegar aqui? Se Deus criou essas criaturas aqui na Terra, que já são monstruosas, né? Vou colocar aqui também marinhos. Animais marinhos. Olha isso. Olha isso. Isso aqui tudo é concepção de monstro que nós temos. Olha isso. Olha isso. Aquele peixe, né? Que tem um... Olha. Olha isso. Assustador, né? Olha isso. Dá de cara com um desse, hein? Olha. Tem coisa que a gente nem dá pra saber se é fake news, né? Olha. Então, gente, o que eu tô querendo chegar? Nós não conhecemos o nosso Criador. Ninguém nunca vai conhecer o Criador, de fato. A sua inteligência, a sua sabedoria, a sua mente, sabe? Então, se ele criou coisas assustadoras na Terra, pode ter certeza que existem seres, né, que nós chamamos de anjos, que são criaturas também que, quando nós olhamos para eles, a gente morre de medo na hora. Não é porque a gente acha que Deus é amoroso, Deus é lindo, maravilhoso. Ele é. Ele não tenha feito coisas que faz o coração do homem estremecer, entende? E o próprio Deus, ele faz os seres estremecer. Todos na Bíblia, né? Se você for ler a Bíblia de capa a capa, você vai ver que os anjos, né, têm um grande temor por ele, né? Todos os anjos, por Yeshua também. Nós não sabemos por que eles têm esse medo, né? Quando Yeshua esteve na Terra, por exemplo, os anjos imploravam para ele, né, com medo dele, para não jogá-los no calabouço, presos, os demônios no caso. Então, é isso que eu estou querendo dizer para vocês. Essa serpente aqui, né, que é mencionada em Gênesis, aparentemente parece ser uma cobra. Mas se você for analisar a fundo, você vai ver que não é. Isso aqui é o ser Satanás, ele é assim. Ele é reptiliano, tá? Então tá respondida a sua pergunta. Agora, você quer saber, né? Você perguntou, o Breno perguntou, se Satanás ele se desviou, certo? Satanás se desviou. Existem duas linhas de pensamentos. Existe a linha de pensamento que ele se desviou, certo? A maioria das religiões cristãs pregam isso. E existe uma linha de que Satanás, na verdade, ele existe por causa de um propósito. Daí, nós temos que ir em Romanos para vocês entenderem um pouco disso. Deixa eu ir lá. Então, nós estamos aqui em Romanos, tá? Romanos capítulo 9, 22 e 23. Eu vou ler para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Essa é uma possibilidade, eu não estou cravando nada. Eu estudei com alguns judeus messiânicos, né? No caso aqui, eu aprendi isso com o Mateus que reúne em Belo Horizonte. Ele é líder, né, ele é instrutor de uma querrilá, de uma congregação. Eu até esqueci agora qual que é a serviço da Torá. Vocês digitar aí no Google, né, no YouTube, vocês vão encontrar o canal dele. Ele é um judeu messiânico, né,
o pai dele também todos são. E eles são muito bons, assim, de instruir as pessoas no caminho da lei da Torá. Daí eu aprendi essa visão com ele, né? E depois eu olhei outros judeus messiânicos e a maioria tem a mesma visão. Que Satanás, como que é Satanás nessa visão? Ele não é um anjo que se rebelou, entendeu? Ele é um ser que foi criado como vaso de desonra. Ele foi criado para ser o mal, entendeu? Ele foi criado para ser a escolha ruim, entendeu? Como Cristo é a escolha correta. Então ele é o antagonista, vamos dizer assim. Aí diz assim, ó: se Deus, pois embora tendo vontade de demonstrar o seu furor e dar a conhecer o seu poder, tolerou com muita longanimidade os vasos do furor, feitos próprios para a destruição, a fim de dar a conhecer as riquezas de sua glória nos vasos de misericórdia, que ele preparou de antemão para a glória, a saber, nós, a quem ele chamou, não somente dentre os judeus, mas também das nações. Então, gente, olha só o que o apóstolo está falando aqui. Presta atenção aqui, ó. Eu só preciso saber como é que tira isso, que está me irritando tanto, mas eu não sei como que tira isso. Essas citações aí. Depois eu vou procurar para tirar isso. Quem realmente és tu, então, ó homem, para redarguires a Deus? Ou para discutir com Deus? Quem é você para discutir com Deus? Eu não acho justo isso, eu não acho isso amoroso da parte de Deus. Tem gente que fala umas bobagens dessa, né, gente? Infelizmente tem gente que fala umas bobagens dessa, né? Mas se Satanás ele foi feito para ser Satanás, isso é injusto, ele não tem livre-arbítrio. Gente, vocês têm que entender que Deus é que decide todas as coisas, não é você que decide não, entendeu? É Deus que decide todas as coisas. E existe vaso para o furor e vaso para a misericórdia, a longanimidade, né? Como vocês vão ver aqui, ó. Quem é realmente tu para redarguires a Deus? Dirá a coisa moldada aquele que moldou. Por que me fizestes deste modo? Ou seja, você vai questionar a Deus de ter feito você desse jeito? Você tem que agradecer a Deus ainda, porque teve muitas criaturas que foram feitas animais, insetos, e nem por isso eles estão reclamando. Você foi feito ser humano, então agradeça. Teve uns que foram feitos anjos, né? Outros. Então, olha, dirá a coisa moldada aquele que moldou, por que me fizeste deste modo? Isso aí é Isaías, né? Isaías 45. Ai daquele que contende com seu Criador, o caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá ao barro, ao que o formou, que fizeste? Ou a tua obra não tens mão? Veja bem, o caco de barro brigando com o moldador, com o oleiro, né? Olha que interessante. Não podereis eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. E aqui, olha que palavra forte. Ai daquele que contende com seu Criador. O que tem de gente hoje aí questionando a Deus, que isso não é justo, mas se Deus for assim, Deus não é um bom Deus, entendeu? É um tipo de questionamento, gente, que pelo amor de Deus, sabe, se afaste desses questionamentos. Vocês têm tantas coisas para vocês questionar na vida, como a religião, a política, né, a vida em si, as suas atitudes. Vocês vão querer questionar Deus, gente, pelo amor de Deus, não faça isso. O Criador, ele é absoluto. Você não tem que questionar o Criador. Você tem que questionar suas crenças. Entende? Por que você foi levado a pensar isso? Você achar que Deus ele é injusto por ele ter criado uma criatura de tal maneira. Entendeu aonde estou querendo chegar? Porque isso tudo faz parte da sabedoria dele. O que não tem o oleiro autoridade sobre o barro? Quer dizer, todas as criaturas, gente, tudo que foi feito, todos nós, tanto os animais, como os seres humanos, como os anjos,
Tudo foi feito pela vontade de Deus. Então ninguém tem autoridade de reclamar sobre o que Deus fez, o que Deus deixou de fazer. Não está satisfeito, não? Vira a Deus e cria um universo para você, cria um mundo para você, cria um céu para você reinar, para você pôr suas próprias regras, suas próprias leis. Mas já que você não tem poder para isso, respeita quem tem, que é o Criador. Se ele decidiu fazer vasos para uso desonroso, se ele decidiu criar monstros, se ele decidiu criar anjos, se ele decidiu criar humanos, se ele decidiu criar animais, isso não te interessa. Isso não te importa. O que te importa é você adorá-lo do jeito que ele quer que você o adore. Só isso, não questioná-lo. Para fazer da mesma massa, olha só, então Deus ele faz da mesma massa, ou seja, a criação de Deus, ele pode ter criado da mesma forma que ele criou boas criaturas, com livre-arbítrio, com decisão, ele pode ter criado também seres sem livre-arbítrio, sem decisão. E isso você vê na criação da terra. Me fala aí, que animal que tem livre-arbítrio? Que criatura que tem livre-arbítrio? Eles têm livre-arbítrio relativo, né? Por exemplo, vou dar um exemplo de novo, do cachorro. Você tem um cachorro. Qual que é o livre-arbítrio que o cachorro tem? Se ele vai fazer cocô, se ele vai latir, se ele vai fazer xixi, se ele vai beber água, se ele vai comer. Esse que é o livre-arbítrio que ele tem, né? Agora, se você soltar ele, né, ele vai ficar pra rua fora. Se você prender ele numa corrente o dia inteiro, ele vai ter escolha, entendeu? Então a mesma coisa o passarinho, né? O passarinho tá lá, tá solto. Aí você vai, pega ele, né? Gente que gosta de pegar passarinho, colocar na gaiola. Que livre-arbítrio que esse passarinho tem? Se você dá comida pra ele, ele come. Se você dá água pra ele, ele bebe. Se você não dá, ele morre. Então, gente, tem criaturas que Deus fez que não tem livre-arbítrio. Elas foram feitas para cumprir um propósito. Muitos dos animais que você vê na Terra, eles vivem para cumprir um propósito, né? A ciência já disse isso, né? Que as formigas servem para oxigenar a terra, que as abelhas servem para polarizar as plantas, né? Então, você vê que aquelas criaturas ali existem para cumprir um propósito. Qual que é o livre-arbítrio que ela tem? Nenhum. Ela não tem livre-arbítrio, ela não tem escolha. Ela simplesmente faz o que o Criador criou ela para fazer. Aí você fala assim, não, mas que covardia, né? Deus criou as abelhas para viver aquela vida ali. Alguém questiona isso, gente? Fala para mim, sinceridade, alguém questiona isso? Ah, mas o Criador é muito ruim, né? Criou as abelhas para polarizar... esqueci a palavra agora. As flores. E elas não podem assistir televisão, elas não podem ver jogo, né? Elas não podem beber cerveja, elas não podem fazer isso, não podem fazer aquilo. Alguém faz esse tipo de questionamento? Os pássaros, por exemplo, né? Que comem as sementinhas, aí voa de um lugar para o outro, aí faz cocô, aí a sementinha cai no chão, né? Que não, o organismo deles foram feitos para não digerir a semente. Aí aquela planta que está em um lugar vai para outro lugar, porque os pássaros que plantam. Aí você vai questionar Deus, não, por que Deus fez os pássaros assim, né? Eles não podem assistir televisão, eles não podem decidir o que eles querem. E aqueles que andam, né, na época de frio, quase de um continente para o outro. Então a obra de Deus, gente, ela é maravilhosa e todas as obras de Deus têm propósito. Então quando você vê essa visão, né, de que Satanás, ele não é um anjo que se rebelou, de acordo com a visão cristã, ele foi uma criatura feita para cumprir um propósito, você percebe que Deus, ele tem tudo sob controle. Entendeu? Nada saiu do controle de Deus. E outra coisa, Satanás, ele não é inimigo de Deus. Satanás ele é inimigo do homem. Do homem ele é inimigo, mas não é inimigo de Deus. Deus não tem inimigo, gente. O Deus da Bíblia não tem inimigo, não tem rival. Você acha? A gente gosta de colocar, né, a guerra entre bem e o mal. Não existe guerra entre bem e mal, não, gente. Não existe. Para Deus, não. Deus é supremo absoluto. Ele já venceu, entendeu? Ele só permite. A guerra entre o bem e entre o mal, ela é regida na humanidade. Entendeu? Nas criaturas. Mas Deus não. Deus ele não luta contra Satanás. Ele não luta, né, para conseguir vencer. Não, Deus não. Deus já é vencedor. Deus não tem nem rival. Satanás, gente, ele não é rival de Deus. Ele é simples servo de Deus. Só faz tudo que Deus permite. Vamos ver isso na Bíblia. Então vamos continuar aqui, só para depois a gente vai nesse raciocínio. Se Deus, pois, embora tendo vontade de demonstrar o seu furor e dar a conhecer o seu poder, olha, Deus ele
talvez ele até poderia demonstrar seu poder, tá? E o poder de Deus a gente não aguenta. O ser humano não aguenta o poder de Deus. Mas assim, tendo vontade de demonstrar seu furor. Gente, o furor de Deus é terrível, gente. Vocês não têm noção disso. Vocês não têm noção do que é furor de Deus, não. As pessoas falam assim, eu tava num grupo, né, de pessoas, tinha um monte de ateu nesse grupo. Aí tinha um lá que ficava falando assim, esse Deus que vocês adoram aí é um Deus covarde, né, um Deus que não interfere, né. Tem uma criancinha ali que foi estuprada e ele podia interferir, não interfere. A criancinha ali que foi jogada na lata de lixo, ele podia interferir, não interfere. Tipo assim, tudo pra pessoa era isso, né? Deus tinha que interferir o tempo todo, né? Deus tinha que colocar comida na boca dele, tem que dar banho nele, né? Tem que fazer tudo para ele. Deus tem que virar um escravo. Deus não é mais Deus, Deus é o escravo do homem, na cabeça dele. Aí, o que acontece? Eu até saí desse grupo. O que acontece? Olha só o que eu tô falando. Se Deus interferisse, a gente tem que agradecer a Deus por ele não interferir na nossa vida. Entende isso que eu tô falando? A gente tem que agradecer a Deus por ele não interferir na nossa vida toda hora. Porque se Deus interferisse na nossa vida toda hora, nós estaríamos perdidos, gente. Nós estaríamos perdidos. Porque Deus é justo e Deus é correto. Se ele fosse interferir na nossa vida toda hora, como as pessoas querem, não ia durar, não ia ter ser humano, não, para viver. Quando Deus começou a interferir na nação de Israel, o que aconteceu? Várias vezes as pessoas morriam, né? É serpente de fogo matando o povo, era o anjo da destruição matando o povo, né? Davi foi inventar fazer uma contagem lá, né? E aí com pouco veio um anjo que levantava a espada para Jerusalém, as pessoas morriam. Davi viu aquilo com os sacerdotes, todo mundo borrou a calça e correu para fazer um sacrifício para abrandar o coração do Senhor. Então, gente, se Deus interferir na nossa... Às vezes a pessoa fala, Deus não interfere, né? Deus não interfere. Gente, graças a Deus que Deus não interfere. Você tem que levantar a mão pro céu e agradecer a Ele por Ele não interferir na sua vida. Porque se Ele interferisse o tempo todo na sua vida, você nem vivo estaria mais. Porque nós somos imerecedores de vida. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Então, a interferência que Ele faz é a interferência amorosa por meio de Jesus. Jesus, Ele vem nos preencher e aí é assim que Ele interfere em nossas vidas. Jesus interferindo em nosso ser. Lógico que ele vai interferir de uma forma brusca por meio de Jesus no reino milenar, no Armagedon, na grande tribulação. Mas por enquanto Deus ele tem deixado cada um tomar sua escolha, sem sua interferência. E mesmo assim ainda ele ajuda, ele manda o Espírito Santo, o ajudador, né? Ele manda anjos às vezes em situações extremas. Existem vários relatos, né? Tanto bíblicos quanto de pessoas que dizem ter presenciado a presença angélica, né? Bom, o que eu estou querendo dizer é que Deus ele tem a liberdade de escolher o que ele quer fazer, totalmente, plenamente. O único que tem total livre-arbítrio, gente, total escolha de tudo é Deus. Nós temos livre-arbítrio relativo. Aí eu quero que você entenda o que é isso. As pessoas não entendem o que é o livre-arbítrio relativo, porque para entender Satanás, você tem que entender sobre isso. O livre-arbítrio nosso é o quê? Você pode escolher entre o que Deus diz ser bom e entre o que Deus diz ser mal. E quais são as consequências disso? Olha, se você escolher o que Deus diz ser bom, você vai viver. É a opção que Deus nos deixou. Ele não deixou outra escolha. Ele não falou assim, olha, os maus, os fornicadores, os idólatras, os assassinos, eles vão viver para sempre. Ele não falou isso. Ele falou assim, olha, os fornicadores, os adúlteros não herdarão o reino. Entendeu? Então é necessário você se transformar em Cristo para você não ser assassino, não ser fornicador, não ser idólatra, não ser adúltero. Por quê? Porque essas pessoas, não é porque a pessoa é ruim, não, é a prática que é ruim, entendeu? E Deus falou que quem pratica essas coisas e não muda, não se arrepende, não vai viver no reino dele. Então esta é a situação. Aí você fala assim, mas Deus é injusto, né? Ele deu livre-arbítrio, mas só que se você não seguir Deus, ele vai te matar. Que tipo de livre-arbítrio é esse? Pensamento de ateu. Só que, gente, você tem que pensar assim, ó, pimenta no olho dos outros é refresco, né? Você aí, ó, você é pai ou mãe. Você deixaria seu filho fazer o que ele quisesse na sua casa? Ou na sua casa tem ordem e regra? Pensa bem. A sua casa aí, vamos dar um outro exemplo então. Você, filho, até você às vezes ainda você até entende. Vou dar um exemplo pior ainda, para você entender. Um vizinho seu está passando dificuldade, necessidade.
Você tem uma casa grande, certo? Um lugar bonito, um pomar, piscina, você tem criação, você tem muita fartura, você é uma pessoa muito rica. Aí tem um vizinho seu aí que tá passando dificuldade. Aí você decide ajudar ele, deixando ele morar na sua casa. Você tem lá no seu quintal lá uma casa, né? Que, que, que tá lá parada. Aí você fala assim, olha, pode viver aqui, você não tem lugar para morar mesmo, né, tal. Mora aí. Só que você fala com a pessoa, olha, a gente tem piscina, mas a gente usa a piscina para tomar banho na piscina. Primeiro tem que tomar a ducha, tem que dar a ducha. Se não dá a ducha, não pode, tá bom? Pode tomar banho na piscina à vontade, mas antes você vai ter que dar a ducha. Aí também tem lá um campinho de futebol, né? Olha, tem esse campinho de futebol que você pode jogar bola à vontade. Só que se você for jogar, você tem que jogar de chuteira, não pode jogar de tênis, tá bom? Beleza. Aí você fala assim, olha, essa churrasqueira aqui, tem essa churrasqueira, você pode usar à vontade, mas depois que você usou, você tem que limpar, tá bom? Beleza. Outro exemplo. Ah, tem esse pomar aqui, mas se você tira essas frutas aqui, olha que tá madura. Não tira as verdes não, tá bom? Beleza. Aí você, beleza, aí você coloca essa pessoa na sua casa para morar de você de favor. Não pede nada, não cobra nada dela. Só fala isso, né? Para ela manter a organização, né? Para ela tá, olha, outra coisa também, eu não quero pessoas aqui aqui em casa sem eu saber, né? Você pode trazer seus amigos, você só me avisa, né? Que fulano de tal vai vir, né? E eu não quero essa pessoa aqui. E também não quero pessoas para fazer farra até 10 horas da noite, tá? Pode fazer festa, tudo, mas deu 10 horas, não quero som alto nem nada. Beleza. São as regras. É razoável, não é? É razoável. Aí de repente você deixa a pessoa morar na sua casa, aí de repente a pessoa começa a tomar banho na piscina, sem tomar ducha, com o pé sujo de barro, a água começa a ficar suja. Ela começa a pegar as frutas verdes e jogar no chão. Ela começa a jogar bola no seu campo de futebol de tênis. E aí ela começa a convidar pessoas, não te falar. E ela começa a tocar música até meia-noite. Então, a pergunta que eu te faço, para você ser sincero com você mesmo. O que você faria com esse seu vizinho, esse seu inquilino? Entende? Então, gente, o negócio é o seguinte. Sobre o livre-arbítrio. O negócio é o seguinte. Deus, ele criou o mundo. Ele sabe o que funciona no mundo e o que não funciona. Ele criou o ser humano. Ele sabe como que nós funcionamos. Aí ele vai dar regras, entendeu? Olha, vocês vão viver de boa aí, nesse mundo maravilhoso que eu criei pra vocês. Só que vocês não podem fazer isso, isso e isso. Pra vocês viverem bem. Aí o pessoal começa a fazer o que quer. Aí ainda Deus é ruim. Deus é ruim. Deus ele é ruim, ele não intervém, ele isso e aquilo. Ele restringe, ele dá o livre-arbítrio, mas ele, se você não seguir ele, você vai morrer. Dá para entender, gente, como que chega a mediocridade do ser humano? Que primeira coisa que nós temos que ser agradecido por estarmos vivos num mundo maravilhoso como esse. De ter água, de ter comida, de ter alimento, de ter tudo. E quando as pessoas seguem as leis de Deus, você já nasce numa família estruturada, com pai e com mãe, né? Se não acontecer um acidente, nada, nenhum dos dois morrer. Quando as pessoas seguem as orientações de Deus, de casar e tudo, a criança ela não vai ter trauma, né? A maioria dos traumas ela não vai passar, né? Eu vim de um lar que eu não tive pai, meu pai morreu muito novo, né? Então, assim, eu tive muito trauma na minha vida por não ter meu pai presente, né? Não foi culpa da minha mãe nem nada, mas eu tive esse trauma todo na minha vida por causa disso. Mas, por exemplo, a grande maioria das pessoas que tem o pai e tem a mãe, ela tem uma vida mais tranquila, mais sossegada, não tem tantos traumas como eu tenho. É por quê? Porque Deus, quando criou o ser humano, por que ele criou Adão e criou Eva, tá vendo? Dois, para cuidar dos filhos, que ia nascer criança sensível, né? Precisava da figura do pai, da figura da mãe ali e tal. Então tudo que Deus faz é perfeito. Aí as pessoas acham que elas podem ter o livre-arbítrio e fazer o que elas quiserem. E depois ainda Deus é culpado das consequências da vida dela, de ser tão ruim, né? Essas desgraças todas que acontecem, né? Ah, a criança foi estuprada, isso e aquilo. Isso aí, gente, é só consequência de consequência, é bola de neve, de erros e erros de pessoas do passado. Nós vivemos numa árvore genealógica que vai trazendo até a 10ª geração, a 15ª geração, até mais às vezes, erros passados. De uma família que não foi estruturada lá atrás, que vai desestruturando, desestruturando, para chegar onde nós estamos hoje. Tanto de gente aí perturbada a cabeça, tanto de gente aí assassino, tanto de gente aí que faz mal para criança, né? E o ciclo vai se repetindo, sabe? É um negócio assim que é terrível. Aí você pergunta, por que Deus permite isso?
Aí eu te pergunto, por que Deus ele não deveria permitir isso? Sendo que ele é todo poderoso, todo sábio, ele sabe todas as coisas. Será que ele não quer nos ensinar lições? Olha só, presta atenção no texto. Se Deus, pois, embora tendo vontade de demonstrar seu furor e de dar a conhecer seu poder, tolerou com muita longanimidade ou com muita paciência os vasos do furor. Quem são os vasos do furor, né? São vasos próprios para a destruição, gente. Existem coisas feitas para serem destruídas. Elas existem por um tempo. E por que elas existem? A fim de dar a conhecer as riquezas de sua glória nos vasos da misericórdia, que ele preparou de antemão para a glória, a saber, nós. Então, para nos mostrar sua riqueza de sabedoria e de glória, para dar a conhecer os vasos da glória, que são os salvos, os eleitos, Deus permite os vasos da destruição, a saber, nós, certo? Como diz Oséias, aos que não são meu povo chamarei de meu povo, e aquele que não era amada de amada, certo? Então Deus ele permite coisas acontecerem, vasos da destruição, vasos para o furor. E esses vasos somos nós, gente. Aqui, ó. No entanto, temos este tesouro em vasos de barro, para que o poder além do normal seja de Deus e não nós mesmos. Então esse vaso aqui somos nós, seres humanos, certo? São as criaturas, os seres, certo? Existe vaso para furor e vaso para a honra, certo? Certo? Beleza, então vocês entenderam, né? Então na visão judaico-cristã, né, em algumas vertentes, as pessoas entendem que Satanás é um vaso de furor, um vaso de destruição, certo? O que significa isso? Ele foi criado para fazer um propósito de Deus, porque para ter escolha tem que ter o ruim, entendeu? Tem que ter o bem, tem que ter o mal, tem que ter o ruim. O ruim, então, quem que é o ruim? É o próprio Satanás. E isso baseado no que Jesus disse, né, em algumas outras passagens, como ele nunca esteve na verdade, né? Ele fala mentira da sua própria posição, é o pai da mentira, né? E assim por diante. Filho da perdição, né? Não tem lá o filho da perdição? Filho da perdição. Então, isso aí tudo mostra pra gente que essa visão é bem lógica se você for analisar. Porque a outra visão, que fala que Satanás é um anjo que se rebelou, ela nos faz entender que Deus ele tem rival, e Deus não tem rival. Para finalizar, agora eu vou mostrar para vocês uma curiosidade aqui, só para afirmar esse pensamento. É um negócio bem profundo e eu não vou entrar muito a fundo, mas eu vou só mostrar para vocês. Bom, esse relato está em Crônicas, tá? E está em Crônicas de Samuel. Só para vocês refletirem do que eu estou falando. Olha aqui. E Satanás passou a pôr-se de pé contra Israel e instigar a Davi a recensear o povo. Veja bem o que está falando aqui. E Satanás passou a pôr-se de pé contra Israel e a instigar Davi a recensear Israel. Vou ler mais uma vez, para não ficar dúvida na sua cabeça. Eu não vou explicar isso aqui, só vou colocar mesmo a pulga atrás da orelha de vocês. Tá bom? Eu tô para isso. Tô aqui para isso. Essa visão que eu tô apresentando para vocês aqui, eu acho bem razoável. Bem razoável. E aí vocês vão entender baseado no que eu tô falando aqui, ó. 1 de Crônicas 21, versículo 1. Então aqui tá falando que Satanás que colocou-se de pé contra Israel e instigou a Davi a recensear o povo. Se você vir aqui no texto paralelo, que é Samuel, olha aqui. Olha aqui, ó. É o mesmo relato, viu? E novamente veio a acender-se a ira de Jeová contra Israel, quando se instigou
a Davi contra eles, dizendo: vai fazer a contagem de Israel e de Judá. Então o que acontece, gente? Nesses dois relatos, eu vou até abrir aqui a outra Bíblia, vou abrir uma outra Bíblia dessa para vocês compararem os textos. Eu vou colocar essa aqui do lado para a gente comparar os textos. E esse daqui eu também vou colocar ela pequenininha, só para mim ter duas páginas, tá? No aplicativo que eu gravo, ele já faz isso. Mas eu não tô com o aplicativo, então tô usando aqui o Bible Word, né? The Word hoje. Vamos ver se a gente dá um jeito aqui rapidinho. Tá difícil, não tá fácil não. Vou dar uma pausa aqui rapidinho, já consigo. Pronto, tá alinhado agora. Aqui eu tô em 1 de Crônicas 21 e aqui eu tô em 2 Samuel 24, tá? Então olha só. Em Crônicas diz que Satanás que se levantou contra Israel e incitou Davi. Incitou a Davi. Satanás incitou a Davi. E aqui em Samuel diz que foi Jeová que fez isso. Entendeu? Então olha só que coisa interessante, né? Foi Satanás ou foi Jeová? Né? Ou Yod-Heh Vav-Heh. Quem que fez isso? Né? Então, a explicação para isso, gente, é simples, ó. Vou explicar aqui rapidamente, tá? Não vou entrar em detalhe. Foi Satanás que fez isso. Mas quem que permitiu que isso acontecesse? Quem que deixou que isso acontecesse? Entendeu? Entendeu agora? É difícil de entender, né? Último exemplo agora, Jó. Pra gente fechar essas perguntas aqui. Então, a pergunta dele, né? Ele perguntou assim: então quer dizer que quando que Satanás caiu, né? Bom, hoje em dia eu não tenho nem certeza se Satanás caiu, certo? Eu não tenho certeza se Satanás caiu, se tornou um anjo caído, né? O que a Bíblia fala da queda de Satanás é dos céus, né? Mas não fala da queda dele como ser. Claramente não. Tem a questão lá que fala lá do querubim lá e tal, mas a gente não sabe se é Satanás, né? Não temos certeza se está falando de Satanás ou se é o rei de Tiro. Pode ser que esteja também falando dele, né? Mas a gente não tem certeza. Jó. Quando você pega Jó, o que acontece? Aqui. Você vai ver aqui, ó. Num dia em que os filhos... Vou colocar uma outra Bíblia. Essa aqui, ó. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vem? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e de passear por ela. Olha só, eu gostava de passear na terra, né? Terra é uma maravilha, né? Os anjos gostam da terra. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observou meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temendo a Deus, desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste, concebe a ele, a sua casa e tudo que ele tem? Aí, olha só, ele está falando, né, que Jó era interesseiro, né? Aí, olha só, então respondeu Satanás ao Senhor, né? Será que ele serve mesmo, né? Porque não é que você protege ele, tal. Estende, porém, a mão e toca-lhe tudo o que ele tem. Verás, se não te blasfemará a face. Então, olha só, estende a mão. Essa mão aqui, olha, quem que é essa mão aqui? Quem que foi essa mão aqui? Agora presta atenção como as coisas funcionam. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está ao teu poder. Somente contra ele não estenda as mãos. Satanás saiu da presença do Senhor. Então Satanás foi fazer as coisas que... Só que assim, quem que deu autorização final? Satanás ele não tinha autorização
para chegar lá, né? E ferir sem autorização de Deus não, gente. Entendeu? Satanás ele não tem essa autorização. Aí, ó. Aí teve essas desgraçaiadas todas. Agora, vamos ver aqui o verso 2 agora, o capítulo 2. Mesma coisa, ele apareceu de novo na presença de Deus, capítulo 2 agora. Aí Deus perguntou de novo, já tinha acontecido um monte de tragédia, né? Aí, olha só, Satanás. Pele por pele, tudo que o homem tem dará por sua alma, tá vendo? Ele tá falando de todos, né? Todos nós, né? Quer dizer que tudo que nós temos, nós vamos trocar pela nossa vida. Ao invés disso, estende agora a tua mão. Só que, ó, estende agora a tua mão. Só que foi a mão de Deus que fez aquilo pra Jó? Não. Deus estendeu a mão, permitindo que Satanás fizesse aquilo pra Jó, entendeu? Na verdade, assim, a autorização tinha que ser dada por Deus antes. Ao invés disso, estende agora a tua mão, por favor, e toca-lhes até o osso e a carne, e vê se não amaldiçoarás tua face. Porque o seguinte, Jeová disse a Satanás: eis que está na tua mão. Somente cuida da própria alma dele. Ó, Satanás saiu da presença de Jeová e golpeou Jó com um furúnculo maligno. Entendeu? Então, gente, aqui que está a questão toda. Satanás, ele tem um propósito no mundo, entendeu? Ele é o mal do mundo. E Deus, ele deixou o mal entrar no mundo quando Adão e Eva decidiu que o mundo poderia ter a maldade, né? A decisão de entrar a maldade no mundo não foi de Deus, entende? Deus, ele nunca permitiria Satanás afligir a humanidade se Adão e Eva não tivessem comido. Eles tiveram a escolha. Eles decidiram comer. Eles abriram a porta do Éden, a porta do mundo e a porta da humanidade para o mal. E Deus simplesmente deixou que os humanos vissem a cara do mal. E qual que é a cara do mal? Aqui. Só que até esse mal aqui tem que pedir permissão para Deus. Ele não pode sair fazendo as coisas da cabeça dele, da vontade dele, do jeito dele. Então Deus é soberano sobre todas as coisas, gente. Deu para entender agora por que Deus é soberano sobre todas as coisas? Deus não tem inimigo, Deus não tem rival, entendeu? Deus não está lutando contra Satanás, quem está lutando é nós. Nós temos que lutar. Nós travamos a luta. Agora Deus não. Deus é soberano, gente. Pelo amor de Deus, né? Falar que Deus está lutando contra Satanás é diminuir Deus demais. Satanás, gente, é criação, criatura, como qualquer outra. Todas as criaturas têm um ponto fraco. Todas. Só o Criador que não. Entendeu? O ser humano, nosso ponto fraco, a gente não pode ficar sem respirar. Aí não pode ficar na temperatura errada. O que é a temperatura errada? Muito quente ou muito frio. Qualquer um dos dois nos mata. Não podemos ficar sem água. Não podemos ficar sem alimento. Então Deus colocou um monte de condicional para nós. Vocês acham mesmo que Deus ele é tão ingênuo assim de ter criado Satanás sem nenhuma condicional? Satanás, os anjos, tudo, gente. Tem muita condicional, gente. Deus controla tudo. Deus, quando fez o ser humano, quando fez os anjos, quando fez os animais, ele criou já aquele ser limitado, com limitações. Hoje nós sabemos que Cristo não tem limitação alguma, né? Cristo ele foi exaltado numa posição superior. Por isso Cristo não pode mais morrer. E todos os que vencerem Cristo também não irão mais morrer, são uma nova criação. A nova criação nós vamos receber um corpo ilimitado, um corpo que não vai mais precisar de nada, né? Um corpo que vive por si. Jesus Cristo falou, né? Quem tomar a água que eu dou, vai transbordar a água dele. Vida em si mesmo, né? Vida em si mesmo. Tudo depende de Deus para viver. Mas a nova criação, não. A nova criação ela vai ter vida em si mesmo. É um presente de Deus para nós. É por isso que nós vivemos. Vivemos para honrar a Deus, para Deus nos honrar. Certo? Bom, espero, Anderson, que eu tenha respondido. Desculpe, mais de uma semana nós estamos na correria. Estamos com um empreendimento novo, um delivery, está muito corrido. Né? Vocês viram que a quantidade de vídeos do canal diminuiu. Eu só tenho um dia de folga, que é segunda-feira, então eu vou tentar postar toda segunda-feira, tá? Novos vídeos. E é isso, espero que esse vídeo aí tenha respondido a sua pergunta. Satanás, ele não era aquela cobra lá literal, ele mesmo, eu entendo que ele é um ser reptiliano,
de forma reptiliana, por isso que ele é retratado na Bíblia como réptil, né? Tanto em Gênesis quanto em Apocalipse, um dragão, né? Que não deixa de ser um réptil também. E também Satanás eu entendo pela visão judaico-messiânica, a visão que eu tenho hoje, né? Já acreditei que Satanás era um anjo que se rebelou. Hoje eu não vejo mais assim, depois de estudar e rever algumas coisas. Eu entendo que Satanás ele é o mal necessário, que ele é o vaso para a desonra, que ele serve por um momento e depois Deus vai destruí-lo, só para ter o mal, entendeu? Para ter escolha. Então Deus criou esse vaso para um objetivo e esse objetivo depois que ele cumprir, acabou. Então Satanás também ele não tem livre escolha, vamos dizer assim. Ele foi criado para isso, entendeu? Ele é a personificação do mal, no meu ponto de vista atual. Tá? Pode ser que um dia eu possa mudar disso, ou rever algum texto bíblico, ou alguém me mostrar biblicamente que é diferente. Mas hoje a minha tendência é muito forte de entender assim, que ele é um mal necessário, que ele é um vaso para destruição, né? Para que exatamente, né, no meio desse caos todo que ele criou, né, por suas próprias vontades, nisso ele tem livre-arbítrio, né? As coisas ruins que ele faz é ele que decide, entendeu? Não é Deus. Deus ele fez a personificação do mal, mas agora quem decide o que mal vai fazer não é Deus, é o próprio Satanás. Só que aí Deus ele limita também, né? Satanás não pode fazer tudo o que ele quer, né? Porque se ele fosse fazer, ele mataria todo mundo, né? E outra coisa, a partir daquele momento ali que ele fez aquilo com Adão e Eva ali, que Adão e Eva desviou do mal, Deus ele colocou um condicional, a maldição sobre ele, né? Aquele anjo ali. A maldição foi qual? A maldição foi se alimentar de vidas. Então, de certa forma, o alimento que Satanás ele tem para sobreviver é vidas. Por isso que você vê sacrifícios, né? Você sempre viu em culturas aí de todo tipo de país diferente, povos diferentes, os rituais de sacrifícios. E até hoje existe grandes sacrifícios. Por quê? Porque ele sobrevive disso, né? Ele sobrevive de vidas humanas. Então sempre alguém tem que morrer para ele sobreviver. É um preço que se paga, né, gente? É um preço que se paga, né? Para ter liberdade, né? E para ver o que é mal, para depois nunca mais queremos o mal na nossa vida. Lá na frente, né, no milênio, nós nunca mais vamos querer o mal, nunca mais vamos querer ver a face do mal. Nós vamos conhecer o que é o mal, né? E a livre escolha, ela provoca isso, né? Satanás, ele é a consequência de tudo que é um reflexo de tudo que está no coração de um ser pensante. Qualquer criatura pensante pode ser Satanás, entendeu? Pode se tornar um Satanás. Pode fazer a maldade que Satanás faz. Simplesmente isso. É um reflexo, né, da maldade. E aí a gente tem que se livrar de Satanás, né? Correr de Satanás. E como a gente faz isso? Se humilhando sobre a mão poderosa do nosso Criador. Pedro, o apóstolo Pedro, né? Kefa disse isso, né? Opõe-se ao diabo e sujeitai-vos a Deus, e ele fugirá de vós. Então existe condicional também, né? Deus ele não permite Satanás fazer todas as coisas. E se você se sujeitar a Deus, Satanás vai correr de você. O mal vai correr de você, né? É isso mesmo, é escolher entre o bem e o mal. Se você escolhe do bem e o mal, você não vai ver o mal, entendeu? Mesmo que você veja o mal momentaneamente, futuramente você vai ter só o bem. É isso. Eu espero que esse vídeo tenha enchido o coração de vocês de graça e de paz. Em nome de Yeshua HaMashiach e de nosso Deus Yodhe Vavhe.